Agora é 12h13, vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre a nossa família e, sobretudo, conversar com você que tem crianças em casa. Você sabia que, mesmo sem perceber, e geralmente é assim, você pode estar praticando contra os seus pequenos um tipo de violência que mais vem chamando a atenção de especialistas nos últimos tempos? Laine, é a chamada violência invisível, que geralmente é exercida por pessoas próximas a essas crianças. O que é que se espera? De quem ela espera acolhimento e proteção, acaba recebendo o inverso, essa chamada violência invisível. A Luana está chegando para trazer essa reflexão conosco. Tudo bem, Luana? Como vai? Bem, Mário, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como é que a gente consegue enxergar essa violência invisível? O que é violência invisível? Bom, Mário, violência invisível é aquela que, infelizmente, já está normalizada na nossa sociedade. Então, é aquela violência que está no dia a dia, na educação dos nossos filhos, por causa da educação tradicional. Então, muitas famílias têm muita dificuldade de reconhecer a maneira que está criando, né, os filhos e, principalmente, reconhecer os prejuízos que essa violência causa no desenvolvimento das crianças. Quais são os tipos, Lu, de violência invisível dentro de casa? Então, Lani, existem várias, né? Eu queria chamar a atenção aqui das famílias que estão nos assistindo para uma que seria a hierarquia de poder, né? Aonde eu, adulto, me coloco em primeiro lugar. Então, eu coloco as minhas prioridades muitas vezes acima das necessidades da criança. Quer um exemplo prático? Quando eu chego em casa, cansado do trabalho, e eu quero assistir um pouco de televisão, eu quero silêncio, eu esqueço que eu tenho um filho de 2 anos e meio, 3 anos em casa, que ele precisa de conexão, que ele precisa da minha presença, que ele precisa de brincar, de estar brincando com a gente, né? E aí eu quero silêncio. Então eu acabo brigando com ele, eu acabo punindo ele para atender o quê? Uma necessidade minha. Então, a hierarquia de poder, que é fruto da nossa educação tradicional, é uma das violências invisíveis que as crianças acabam passando no dia a dia com as famílias. Como fazer para não agir desta forma? O adulto tem que se reeducar, compreender antes de qualquer iniciativa. Como fazer isso, Luana? Exatamente, Mário. Primeiro de tudo é ter consciência que essa educação tradicional nos oprimiu, nos castigou, nos silenciou, acabou afastando a gente da nossa própria essência. Então, primeiro de tudo é ter essa clareza, essa consciência das feridas que nós adultos ainda carregamos da nossa infância. Só assim a gente vai conseguir ter empatia e começar a entender o mundo a partir da perspectiva da criança e não mais na nossa. Essa é uma atitude bem grave, muitos pais não sabem, então eu te pergunto, né, que consequências podem trazer para a vida dessa criança que vai ser adolescente, adulta, e vou até além, né? Esses adultos que agem dessa forma podem ter na infância sofrido a tal da violência invisível, só estão multiplicando o que aprenderam lá, certo? Exatamente, Lani. Eu acho que de tudo isso que você falou, o pior que pode acontecer é eles continuarem repetindo amanhã ou depois esse tipo de violência com os próprios filhos, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. A nossa educação tradicional não ensinou a gente, né, a se relacionar, e educação é sobre isso. Então, a gente cresceu acreditando que dar amor demais para o nosso filho é errado, que primeiro a gente precisa colocar um limite para depois perceber, será que eu estou passando um tempo de qualidade com o meu filho, de tão machucado que nós ainda estamos. Então, o primeiro passo é a gente entrar em contato, como eu já falei algumas vezes aqui, com a nossa criança interior ferida. Só assim a gente vai conseguir ressignificar a educação dos nossos filhos e começar a ter mais empatia por eles. Se no lugar do pequenino ou da pequenina. Luana, muito grato mais uma vez por sua participação conosco. Até a Beijo, Lu. próxima. Até semana que vem. Obrigada. Tchau.